Eu vou falar um pouco de como funciona o PEE e também, né, vou fazer algum detalhamento sobre como funciona a origem dele, como surgiu, enfim, os passos para se fazer isso, né? E é sempre uma alternativa de financiamento aí para as companhias de saneamento, uma alternativa de buscar recursos aí para as companhias de saneamento. Então, eu já trago aqui uma contextualização, né, do cenário energético brasileiro de 2020, enfim, e a proposição, né, o que a gente faz aqui, na verdade, estou trazendo aqui um pouco dos órgãos, né, da base legal para que isso aconteça. Então, tu tem a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética, né, a Lei 991 de 2000 ali, né, que foi a lei que de fato instituiu ali a necessidade de se criar um programa de eficiência energética, né, em 2000, um pouco muito daquele período ali, né, começou a aparecer os primeiros apagões aí no Brasil, né, e a partir daí começou a se criar uma série de normatizações, né, a ANEEL depois faz ali a 556, né, de 2013, e tem outras resoluções mais à frente que foram aprimorando aí todo esse processo de promoção da eficiência energética no Brasil. Então, a 991, né, a base dela é isso, é esse texto aqui, né, esse enunciado. As empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar na área abrangente de sua concessão um percentual mínimo da sua receita operacional líquida, a ROL, em iniciativas chamadas de PE, Programa de Eficiência Energética. Então, as concessionárias são obrigadas a, de uma forma ou de outra, investir ali um percentual mínimo da sua receita operacional. O objetivo do programa é fazer o uso eficiente e racional da energia elétrica, né, em todos os setores da economia, né, melhorando a gestão energética, né, as novas tecnologias, equipamentos, processos, criação de hábitos e práticas econômicas, né, nos usos finais de energia elétrica. Só para ter uma ideia, antes dessa legislação, né, não tinha nenhum controle aí dos nossos reativos, né? Todo mundo poderia, a partir daí começou a se trabalhar um fator de potência mínimo, começou a se discutir, só para ter uma ideia de como era o cenário anterior a essas legislações. O documento base do Programa de Eficiência Energética, ele fala muito disso, né? A base do programa, né, é a elaboração e execução de projetos, um guia normativo, né, chamado PROPE. Esse é a base de tudo, é o procedimento do Programa de Eficiência Energética. Ali se fala, né, como deve ser feito desde o início, desde a proposição, desde a habilitação para os projetos, enfim, começa tudo está escrito nesse material aí, o PROPE. O pré-diagnóstico, na primeira fase que a gente tem do Programa de Eficiência Energética, é o pré-diagnóstico. Então, tu faz uma estimativa do investimento, uma estimativa da economia de energia e diz um descritivo de ações que serão implementadas, né? É o pontapé inicial, digamos, né? A gente prospecta aqui internamente, né, dentro das companhias, o que é possível ser feito e já vai fazendo uma adequação aos parâmetros, né, e às exigências, os pré-requisitos que constam no PROPE. Então, havendo coerência no escopo, se faz um acordo de intenções entre as partes, né, instalação, concessionárias, né, e torna ela apta a participar do edital, né, com uma proposta formalizada chamada.
A seleção dos projetos, né, tu faz por chamada pública, uma vez ao ano, né, bom, tem uma série de regras e requisitos ali que a gente, né, fica disponível no portal da concessionária. Tu tem a chamada pública, né, mas ali na frente nós vamos ver que ao final da chamada pública, se houver ali um recurso que não foi possível ser investido em nenhum dos critérios, as concessionárias podem, né, prospectar outros projetos além da chamada pública. Isso que nós vamos ver ali mais à frente. Então, tem ali na CPFL, por exemplo, tem uma chamada, né, tem uma plataforma já dedicada a essa aqui, né? Então, ali tu já tem todos os materiais que tu precisa saber, quando tem a chamada pública, né? As concessionárias disponibilizam, né, em suas plataformas aí de comunicação esses materiais aí para quem tiver interesse e entrar e se habilitar nesses projetos. A seleção dos projetos na fase 2, né, a seleção dos projetos do Programa de Eficiência Energética. Então, tu pode fazer uma cooperação entre a empresa e a concessionária, né, os cooperativos, e a concessionária ela deve aplicar 50% do seu investimento nas 2 das 7 classes de consumo que mais demandam sua energia. É um dos critérios ali que a gente tem para esse projeto. As 7 classes é rural, industrial, comercial e de serviço, residencial, serviços públicos, poder público e iluminação pública. E também não há necessidade de distribuição igualitária desses 50% entre as 2 classes selecionadas. As distribuidoras com um mercado inferior a 1.000 gigawatt-hora ano, elas estão isentas desse método de divisão de investimento. Elas não precisam seguir esse critério. Ao fim da chamada pública, não havendo proposta de projetos qualificados, né, contemplem todo o recurso disponível, a concessionária ela pode definir a próprio critério outros projetos sem regra dos 50% de investimento, né? Então, isso, muitas vezes, nas companhias de saneamento, serviço público, saneamento, às vezes no edital, na chamada pública, o recurso, ele geralmente é um recurso menor, assim, né? E depois, quando tu termina toda a fase de seleção, tu tem um montante que restou de recursos, né? O saneamento pode se habilitar a ter mais recursos desde que tenha um projeto que tenha interesse ali, né? Tanto da concessionária quanto das prestadoras de serviço de saneamento. Então, se não há nenhum projeto apto a receber recursos, a concessionária deverá elaborar projetos diretamente com os consumidores, né, através dos projetos cooperativos, esses projetos que se trabalha em parceria ali, né? A candidata do PE deve ter um relatório, né, contendo a viabilidade econômica, né, e o principal deles é o RCB, a nossa relação custo-benefício. Dentro da relação custo-benefício, o que nós chamamos de custos aí dentro do PE é aquisição ou substituição de equipamentos ou adequação de instalações. Os benefícios, né, energia economizada, a redução da demanda, esse é o grande benefício que nós temos, né? Esse é o grande benefício que nós temos aí na energia. E também, né, dentro da avaliação dos projetos, tem uma estratégia de medição e verificação dos resultados antes e depois da implantação do PEE. Isso a gente trabalha, né, os protocolos internacionais de medição e verificação, né, o que consta aqui dentro do PEE. Ainda na avaliação dos projetos no edital, na fase 3, né,
A avaliação ela se encerra com a negociação entre a distribuidora e o consumidor. O consumidor passa a fase de implantação do programa de eficiência energética assinando o contrato de implantação. A partir do processo de implantação é finalizado o custo de relatório, diagnóstico, né, que é pago pela candidata concessionária sem a execução do mesmo. Né? E ainda a avaliação inicial pré-implantação na fase 4, né, a gente aplica projetos que envolvem algum grau de complexidade que necessite de uma avaliação específica, né? São projetos especiais que a gente chama. Né? E esses projetos especiais a gente pode falar de projetos prioritários, projetos de grande relevância e os projetos pilotos. Né? Os prioritários, né, eles estão ligados a alguma política pública de eficiência energética, então pode ser interessante para ambos, né, entes desse projeto, né? E ele pode ser definido dentro dos programas governamentais, né, de promoção da eficiência energética. E também isso está definido dentro, né, das resoluções do tipo de IPE, são definidos pela ANEEL ali, né, para esse tipo de programa de eficiência energética. Os projetos prioritários eles melhoram, né, daí entra o saneamento, o sistema de abastecimento de água, eficiência energética em abastecimento de água, né, substituição de eletrodomésticos em grande escala, a melhoria da eficiência em sistemas motrizes industriais, esses são projetos prioritários. E tem também o projeto de grande relevância, né, que beneficiam um grande número de pessoas ou evitam impactos negativos ao meio ambiente. Tem um outro também que é com grande capacidade de propiciar um uso mais eficiente da tecnologia instalada, né? E também outros que propiciam mudanças de hábitos no uso final da energia. Os projetos piloto promissores, né, eles apresentam a tecnologia ou procedimentos com grande potencial de melhoria de eficiência energética no setor, no uso final e nos seus equipamentos. São, né, projetos que percebem que tem um potencial grande aí de melhoria, então também são projetos pilotos que podem estar aí dentro desta lógica, né? O piloto com necessidade de apoio de um PE, né, que necessite de um programa de eficiência para se estabelecer no mercado, então ele tem lá o seu case, né, de eficiência, ele precisa ter isso para se estabelecer no mercado. Agora, aqui na fase 5, a gente fala da execução do projeto de eficiência energética propriamente. Então, a gente realiza medições em campo, né, definição de consumo, período de referência, para determinar a economia gerada. E daí, no segundo momento, implanta as ações de eficiência energética, né, seguindo um cronograma e as condições definidas já no contrato para implantação, entre a concessionária e a instalação. A gente também trabalha a obtenção, né, na fase 6, a avaliação de impactos do projeto de eficiência. Então, a gente examina os efeitos de impacto do programa, verificando se de fato atingiu os resultados. E também, na fase 6, a avaliação com relação à aceitação das partes envolvidas, as medidas e práticas recomendadas. Ainda na fase 6, né, da avaliação do impacto, a gente fala do impacto na economia de energia, através da curva de carga do sistema, e também verifica o desempenho das tecnologias implementadas e a utilização pelos consumidores. Na fase 6, se faz a análise do custo-benefício para o consumidor, para o sistema elétrico e para a sociedade. E a partir daí a gente faz um relatório final contendo a descrição geral do projeto até os cálculos da RCB em relação ao custo-benefício, né, proposto no modelo 9 do PROPE.
Então, essa primeira etapa é uma etapa bastante densa, assim, né? Porque é muito da legislação em si, do processo, mas é sempre bom, interessante a gente, mesmo que passe de uma forma rápida, é importante que se faça esse registro, né? Ainda sobre é importante falar, por exemplo, quando estiver falando de autarquia, esses benefícios todos, eles não há nenhuma necessidade de ressarcimento. Quando é sociedade de economia mista, empresa pública, aí tu tem que ter um contrato de performance nele, né? Então, é importante esse registro. Bom, o case SEMAI agora de 2020 é o segundo case que a gente faz, né? Que a gente vai detalhar agora nessa etapa final da apresentação. Então, a gente faz o cadastro do SEMAI, né, como candidata, a gente aguarda a validação do cadastro, em torno de 3 dias. Isso aqui na concessionária CPFL RGE, aqui que é a que apresenta aqui é a operadora aqui da nossa região, concessionária de energia elétrica. Bom, o preenchimento das informações e da documentação, né, a gente levou com a ECB, enfim, que é o principal parâmetro, né, a avaliação da proposta de projeto pela concessionária, divulgação dos projetos contemplados, assinatura do acordo entre a unidade consumidora e a concessionária e a execução do projeto de eficiência energética. Aqui tem uma das planilhas que a gente precisa, né, fazer o preenchimento. Então, a gente pode perceber aqui, né, os valores relativos à demanda, né, ao consumo, desculpa, e aqui relativo à demanda, né, os valores que foram coletados. Aqui embaixo nós temos o que vai ser estimado de custo, né, total estimado, os recursos próprios aqui, né, se tiver algum recurso próprio é importante incluir, né, os recursos do PE, os recursos, a contrapartida da companhia de saneamento, do operador de saneamento, de quem, né, se habilitou a obter esse recurso, né? Então, aqui logo embaixo, né, tu tem uma energia economizada que tu tem, né, o que tu está pensando, né, de energia economizada e da demanda na ponta, né? Uma das grandes premissas do PE é que a gente possa retirar carga nos horários de ponta, consumo e demanda do horário de ponta. Essa é uma das grandes, né? Remontando lá ao início de todos esses programas, quando nós tínhamos aí tivemos uma série de apagões lá pelo início dos anos 2000, né? Então, a premissa era muito disso, quanto a gente se conseguia tirar dos principais nos horários, né, nos horários de ponta. Então, reduzir demanda, reduzir custo, é sempre um fator que influencia muito. Além, é claro, do RCB ali, que ele tem que estar no limite de 0,80. E nós chegamos ali a 0,48. Então, foi um bom RCB. O investimento foi em torno de R$916 mil, o SEMAI teve uma contrapartida de R$43 mil em torno, né, que a gente aplicou na melhoria do controle na telemetria, enfim. Essa aqui é a nossa elevatória de água bruta, que é o primeiro projeto 1, que nós fizemos uma adequação ali, trocamos conjuntos de motobombas, instalação de conversores de frequência, medidores de vazão, pressão, enfim, todo o sistema de telemetria também da captação de água bruta. E também fizemos um projeto, né, na área do sistema de esgotamento sanitário. Então a gente remodelou ali uma estação de recalque de esgoto, né, a gente instalou um conjunto de um motor
instalamos um conjunto de motobombas e retiramos 2 motobombas, uma de 2,5 kW e uma de 29,4 kW. E a gente colocou ali uma nova bomba com potência de 29,4. Existia uma já de 25 kW que ela permaneceu. Aqui são as fotos do antes, né? E depois o projeto em si, aqui a gente visualiza aqui à direita, né, da tela. Os resultados, então a gente tem ali a demanda evitada em torno de, no projeto 1 de 98 kW, consumo evitado, megawatt-hora ano 295, né? No projeto 1, no projeto 2 tu tem ali um pouco menor, né? Mas eu acho que era importante pelo apelo, o projeto 2, por se tratar de um projeto de eficiência em esgotamento sanitário, que é sempre uma área, né, mais que necessita mais de recursos, mais difícil de viabilizar investimentos, enfim, né, o próprio aceitação pelos usuários não é tanta quanto a água tratada, então é sempre mais difícil. Então a gente não tem um grande resultado do ponto de vista dos números do projeto 2, mas ele foi significativo e foi simbólico até do ponto de vista, né, da sua área, e a área que foi implementada. Então, a gente chegou aqui numa economia total ano de R$ 154.395. E a gente também trabalhou na demanda evitada de 98 aqui, né, e 16. E a gente vem trabalhando nessa redução de a economia no ano foi 154 mil. E no mês, em torno de R$20 mil mês aqui de economia gerada, né? Economia total desse programa. Esse programa a gente vem agora, a gente está na última fase, que é a apresentação dos resultados, inclusive, por coincidência, essa semana a gente está, né, colocando os equipamentos aqui, os instrumentos de medição para aferir todos esses resultados, né, dentro do protocolo que a ANEEL e o PE preconizam. Então, a partir devemos encerrar aí o segundo projeto que o SEMAI fez junto ao PE e junto à concessionária de energia local. Gente, o que eu tinha para dizer, eu sei que é bastante denso, assim, né, mas eu acho que tentei resumir ao máximo aqui o que a gente poderia falar, mas finalizando dizendo que é um projeto que sempre ele é interessante por duas coisas. Primeiro, que ele não é uma simples construção, uma implementação, uma obra em si que a gente está fazendo. A gente tem um investimento linkado, né, com uma obrigatoriedade de resultados. E isso, né, nos dias de hoje, né, é fundamental, né? As companhias de saneamento, elas não podem ser só apenas construtoras, né, de obras naquele modelo antigo ali que a gente já conhece. Sim, tem que ser as companhias precisam operar sistemas, precisam saber de fato operar, que eu digo, entender do seu processo como um todo e perceber que onde as novas ações resultam em melhoria. Tá bom? Então, me coloco à disposição aí para perguntas, né, e desde já agradecendo a oportunidade de falar um pouco aí do SEMAI e de eficiência energética e de perdas, e agradecer também por estar participando desse curso com vocês.